que existe uma visão emocional no profissional de saúde que limita o olhar para o lucro. Existe uma visão que limita o profissional em pensar em aumentar o valor da consulta, em aumentar o valor do serviço, que é a visão de que ele está ali para cuidar, ele está ali para fazer o bem da pessoa. E por isso mesmo você tem que cobrar mais caro para ter um serviço de mais qualidade, para você poder mais, para você ter tempo de cuidar das pessoas. É isso. O detalhe está na mudança da mentalidade. E como você vai conseguir isso? Tendo acesso a conhecimento que gera resultados mais rápido, tendo acesso a conhecimentos que gera uma mudança de status profissional, de resolutibilidade. Mudando essa mentalidade e aí, a partir daí, utilizando estratégias de alavancagem, estratégias de prosperidade, estratégias de multiplicação. Estratégias de multiplicação. Passo a passo. Primeiro, a gente precisa quebrar esse paradigma. Precisa quebrar essa mentalidade. Pensar em lucro não é usurpar o paciente. Pensar em lucro é você fazer o dom que Deus colocou para você como profissional de saúde se realizar de forma plena. De forma que você não pode errar de forma alguma. Por quê? Você vai ter tempo para se capacitar, para se cuidar, ter tempo para dormir bem, para restaurar a sua energia e se dedicar 100%. É você transformar a sua profissão em um prazer. Quando você fala, fica muito fácil. Eu tive uma vez conversando com um colega, Randy, quando você fala isso, fica muito fácil, fica muito claro. Porém, ninguém nunca falou isso para mim. E aí eu disse para ele, pasmem, para mim também, ninguém nunca falou. Ninguém nunca deu clareza para mim quanto a essa relação entre ter um consultório lucrativo, o quanto ter um consultório lucrativo iria me tornar mais feliz, e não por conta do dinheiro. Que é isso que eu quero para você. Não é por conta do dinheiro que eu sou mais feliz com o consultório lucrativo. E isso, aproximadamente, eu vou falar aqui para vocês. 2018 foi. 2018, eu atendia, em média, 30 pacientes por semana. 30 pacientes por semana, tá? 30 pacientes por semana, onde eu já tinha isso. Eu não atendia na segunda-feira de manhã, nem na sexta-feira à tarde. Ou seja, eu já perdi um dia. Eu tinha 4 dias para atender 30 pessoas. 4 dias para atender 30 pessoas, seria em média, 7 pessoas por dia. O que já era extremamente intenso para mim. Por quê? Porque eu atendia em outra cidade, eu viajava. E essas 30 pessoas me trazendo, né, um valor de consulta, que na época, em 2018, era um valor de R$200. Então eu tinha aí por semana, R$6.000 vezes 4, 24, né? 24K só de atendimento de consultório. E dentro dessa perspectiva, eu vi que eu tinha chegado em um limite. E esse limite ainda não estava me satisfazendo. Eu sempre queria algo mais. Eu sempre via que o meu atendimento não estava bom e não entendia isso. Isso me gerava, ao mesmo tempo, era um misto de alegria e de frustração. Randy, como assim? Com o misto de alegria que eu realmente estava recebendo bem
comparado com a média dos profissionais. Porém, eu não estava satisfeito com a qualidade do meu atendimento, que poderia ser muito melhor. E aí eu começava a ter 2, 3, 4 pacientes sem atender na semana. Chegou um tempo de eu ter 10 pacientes me esperando para outra semana. Eu não gosto dessa história. Porque para mim, um paciente com dor, ele precisa do meu apoio. E aí o que foi que eu fiz? Se eu quero atender mais que eu falo, para ter resultado, eu preciso ter horários para eu me dedicar mais, porque aquela rotina estava me deixando cansado. Porque eu viajava, mas eu preciso ter horários para as pessoas de urgência. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu consultório, minha agenda, e falei, eu vou transformar o meu dia de atendimento em 5 atendimentos por dia. Desses 5 atendimentos por dia, numa média semanal, eu vou deixar 1 ou 2 horários de reserva para uma urgência. Desde que fosse urgência realmente. E aumentei em 25 em um quarto, em 25, em R$50 o valor da consulta. Quando aumentei em R$50 o valor da consulta, eu passei a ter uma média de 20 atendimentos semanais, certo? De 20 atendimentos semanais, que isso variava, tá? Vezes 250 vezes 4, né? Então daria 5, daria 20. Eu reduzi, naquele exato momento, eu preferi reduzir o valor, trabalhar menos, e aí comecei a me capacitar. Para que aquele valor se torne, na percepção do paciente, um valor acessível. E não um valor caro, um valor justo. E aí o que foi que aconteceu? Essa agenda começou novamente a ter um volume grande de pacientes. Então, isso aconteceu comigo em 2018 e eu consigo replicar isso de forma diária nesse sentido. Existem níveis para isso. E quando eu quero que você invista em resultados, em lucratividade, você precisa entender o mecanismo, a escada, os degraus do nível 1, do nível 2, do nível 3, do nível 4, para você conseguir, através dos resultados, eliminando a dor do seu paciente no primeiro atendimento, se tornar reconhecido, referência para aumentar o seu valor, aumentando a lucratividade, diminuindo a hora de trabalho. Diminuindo a hora de trabalho, retornando em quantidade de dedicação para cuidar da sua saúde, dedicação para cuidar dos filhos, dedicação para investir em mais conhecimento.